E o programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castellon. E o assunto que vamos tratar hoje, que vamos conversar, é sobre o transtorno bipolar. Doutora, muito obrigada por estar aqui participando novamente, do programa. Obrigada pelo convite. A TV, a gente tem divulgado o programa não só na TV Grandourados, mas também nas redes sociais. E eu tenho visto o quanto as pessoas estão gostando, o quanto as pessoas comentam sobre essas orientações que você passa, tem sido de grande valia na vida das pessoas. Que bom. Então, por isso que eu faço questão de estar sempre aqui com você, para levar até a população douradense e também para o mundo, porque como a gente está no YouTube, o programa então alcança muitas pessoas. Esse assunto que a gente vai falar sobre o transtorno bipolar, doutora, explica pra gente o que é esse transtorno. O transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor. Então, a característica básica é uma pessoa que tem uma oscilação muito grande no seu humor. Basicamente seria isso. Então, todo mundo oscila, Eu tô triste, eu fico com raiva, outra hora eu tô chateada, outra hora eu tô melancólica, eu ouço uma música e começo a chorar. Outra hora eu acordo cantando e a gente oscila e isso é normal. Mas existem pessoas que oscilam de uma forma muito drástica. Então, o que caracteriza o transtorno bipolar é o que a gente chama de periodicidade. Ou seja, eu tenho períodos onde eu estou muito mal e eu tenho períodos onde eu estou muito bem. Só que esses períodos onde eu estou muito bem, que a gente chama de mania ou hipomania, é diferente da mania que, na linguagem comum que eu falo, eu tenho mania de limpeza, ou mania de compras, não é nesse sentido. O que a gente chama de mania, do ponto de vista psiquiátrico, é uma fase, um período de vida onde a pessoa está com o humor persistentemente elevado, ou seja, eu estou alegre demais ou eu estou irritada demais. Eu tenho pouca necessidade de sono, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho várias ideias, eu tenho vários pensamentos, mas aí esses pensamentos me fogem, eu não consigo organizar as coisas direito, por qualquer coisa eu posso me tornar mais agressiva, eu fico impulsiva, eu fico meio sem noção, eu posso ficar muito desinibida, eu posso ter a minha sexualidade muito elevada, um desejo muito grande de ter sexo, quase que incontrolável, e outras coisas. Então, assim, esse estado bom, esse bom humor, que é uma coisa que a gente gosta, Eu gosto quando eu estou alegre, mas ele já é um bom humor demais que prejudica. Então, no caso da mania, é um quadro, assim, muito grave. Sim. Então, na mania, o período de mania, a pessoa pode ficar, por exemplo, sair na rua pelado, ou doar um vestido caríssimo, uma roupa caríssima ou uma joia para outras pessoas, para desconhecidos, ou se envolver com pessoas estranhas, por exemplo, eu ter sexo com pessoas desconhecidas e sem critério, sem contexto, sem nada, perder muito dinheiro, ou se envolver com brigas, Então, assim, é uma situação bem perigosa onde a pessoa precisa ser protegida. Essa seria a mania. Então, no transtorno bipolar, a pessoa vai passar por esses períodos de mania, que podem durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou até meses. Meses é bem ruim, Então, geralmente a gente trata, então termina mais rápido. E os períodos de depressão, que são aqueles períodos horríveis, onde a pessoa está muito triste, ela geralmente aí é o contrário, então ela quer dormir muito, ela quer se isolar, ela quer ficar parada, nada vale a pena, não tenho vontade de fazer nada, tudo é negativo, não quero comprar, não quero sair, Então é o período de depressão, às vezes come muito, engorda muito. Então a bipolaridade ela é isso, ela é essa coisa de períodos de um jeito e períodos do outro. Os dois períodos são ruins, os dois períodos precisam de ajuda. Então pessoas estão em dois extremos elas ao mesmo ficam tempo. Em dois extremos. E tem períodos onde a pessoa fica mais ou menos normal, onde a pessoa fica o que a gente chamaria de eutímica, ela está assim controlada. Mas aí ela tem esses períodos onde ela fica muito bem demais ou mal demais. A gente diferencia na psiquiatria a mania, que é mais ou menos isso que eu tentei descrever, um quadro muito grave, e o outro tipo de
de transtorno bipolar, que a gente chama de transtorno bipolar tipo 2, é quando tem a hipomania. Então, esse é um pouco mais difícil de caracterizar e eu estou falando aqui porque é importante a gente descobrir também. O que é a hipomania? Então, a hipomania é aquele paciente que fica mais agitado, mais alegre ou mais agressivo ou mais impulsivo do que o normal, mas uma pessoa que não o conhece fala, nossa, que cara legal, ele é loucão, ele tá em todas, tá saindo, tá varando a noite, tá muito extrovertido, tá querendo comprar, tá querendo gastar, mas ele ia pro trabalho dele, ele continua indo, os amigos de trabalho percebem que ele tá meio estranho, mas ainda não é, então assim, é uma mania menos grave, né? Então o que diferencia a hipomania da mania não são categorias diferentes, mas a quantidade, a gravidade é diferente, né? E aí, por que eu digo que é difícil? Porque assim, às vezes você aparece para mim, quando você está em hipomania, você não vai procurar um médico? Porque eu tô alegre, eu tô mais querendo dançar, cantar, sair, viver. Então eu não procuro médico, eu procuro quando eu tô deprimida. E aí o médico vê você com depressão e faz diagnóstico de depressão. Então ele precisa, todo psiquiatra sabe disso, que ele tem que ser atento para perguntar se houve esses períodos de hipomania. Houve períodos na sua vida em que você fica alegre demais, em que as pessoas comentam, nossa, mas parece que você está meio loucona, parece que você não precisa dormir tanto, fica com o pensamento acelerado, fica com muitas ideias, fica querendo comprar demais, querendo namorar demais. E aí a pessoa às vezes fala, não, realmente tem momentos assim, e isso tem uma implicação porque muda a medicação que a gente usa, né? Quando eu faço um diagnóstico de depressão é um tipo de remédio, se eu faço um diagnóstico de transtorno bipolar, isso muda um pouco. E tem cura, doutora, o transtorno bipolar? Não, cura não, ele tem tratamento, então, e o tratamento é por toda a vida. Toda a vida? Por toda a vida. Ele não tem cura e ele não tem uma causa conhecida. Por algum motivo existe uma instabilidade dos neurotransmissores que regulam o meu afeto e que fazem com que eu tenha essas oscilações extremas. E isso só é controlado com medicação estabilizador de humor. Então também não adianta falar, eu faço psicoterapia para controlar. A psicoterapia não controla. O verdadeiro, então, não é transtorno bipolar. Então, é uma outra coisa que você tem e que em algum momento alguém errou e disse que você era bipolar. Mas o transtorno bipolar, ele é um transtorno neurobiológico, neuroquímico e que não vou dizer que ele se resolva, mas ele é bem controlado com estabilizadores de humor. São diferentes grupos de medicamentos, eu posso escolher um, outro, isso depende do perfil do paciente, mas todos eles atuam estabilizando o humor. Não que seja uma coisa fácil, que você dá o remédio, clica o botão e aí o paciente já fica bem, não. Muitas vezes, mesmo tomando o remédio, o paciente volta a ter crises, e aí entra o lado do que a gente chama psicoeducação. Então não adianta só eu te dar o remédio, eu tenho que te explicar, olha, o que você tem é o transtorno bipolar, é assim, assim, assim. Eu tenho que explicar isso para a família, eu tenho que explicar para os filhos, para o marido, para a mãe, para a esposa, e todo mundo tem que entender que vai haver situações onde é melhor então já procurar o médico logo. Começou a ficar deprimida, então eu não vou esperar ficar super deprimida. Ou começou a ficar eufórica, dormindo menos, o próprio paciente percebe. Tem paciente que fala, doutor, eu estou entrando em mania, eu estou vendo que eu estou entrando em mania. E aí os parentes, os familiares também já sabem e já procuram o médico. Então, ele é um transtorno que vai exigir sim um controle contínuo. Então é um paciente que tem que estar sempre visitando o psiquiatra, por isso que ele tem que ter um psiquiatra que ele goste, em quem ele confie, porque ele vai procurar esse psiquiatra, às vezes ele vai estar deprimido, às vezes ele vai estar bem, às vezes ele vai estar em mania, às vezes é hipomania, está entrando em mania, então ele precisa estar tendo esse controle o tempo todo. E é interessante isso que você falou, de a pessoa se identificar com o psiquiatra, né? Ah, sim. Porque com certeza existe muitos profissionais e essa identificação, ela contribui muito para que o tratamento evolua. Sim. Agora, doutora, pelo que você explicou, o transtorno bipolar, ele é genético, então a pessoa já nasce com isso? Ele tem uma grande predisposição genética, ele não é puramente genético, mas, por exemplo, os gêmeos univitelinos, que são os gêmeos que são geneticamente idênticos, eles têm 80% de concordância. Então, assim, tem um aspecto genético importante, mas a gente acha, tem muita coisa para ser entendida ainda, a psiquiatria não sabe, neurociências ainda não sabe, mas tem um pouco a ver, a gente imagina assim, que nas doenças psiquiátricas você tem uma constelação genética que faz com que você tenha uma predisposição maior a reagir de um jeito ou de outro. Eu tenho uma predisposição maior a reagir com depressão, ou a reagir com medo, meus circuitos do medo, ou a reagir a bipolar, ou transtorno de conduta, agressivo, violento, enfim.
mas precisam acontecer coisas na minha história que desencadeiam. E é isso que a gente está tentando desvendar na psiquiatria. O que é que acontece nos primeiros anos de vida que vai contribuir muito para a doença que a pessoa só vai manifestar na adolescência ou na juventude. Então, o transtorno bipolar pode acontecer em criança, tem criança com transtorno bipolar, mas o mais comum é começar na adolescência. Mas se a gente for ver a história, a gente está tentando pesquisar isso, entender isso, que é a psiquiatria do neurodesenvolvimento. Quer dizer, você tentar ver que fatores da infância que te predispõem, que aumentam o seu risco. Então tem muito a ver com trauma na infância, maus tratos na infância, abuso físico, psicológico, sexual e etc. Tá certo. Tem a ver com isso também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense, conversando com a doutora Elizabeth Castelon, ela que é a neuropsiquiatra. A gente está falando sobre o transtorno bipolar. Doutora, você comentou que existe uma predisposição genética, né? Mas eu gostaria de saber, em crianças, a partir de qual idade os pais devem ficar atentos para ver se ela tem ou não esse transtorno? Porque pelo que você explicou, o transtorno é quando a pessoa está com o humor alterado, às vezes muito alegre, feliz e às vezes muito triste. Mas numa criança nem sempre é possível a gente detectar isso, né? Diagnóstico de transtorno bipolar em criança é difícil, tá? Porque acredita-se que esse critério, que é o critério que a gente usa para o adulto, que é o critério da episodicidade, quer dizer, de eu ter períodos onde eu estou muito mal, períodos onde eu estou muito bem, na criança parece que isso é diferente. Então tem criança que é mais ou menos bem, mas ela está constantemente irritada, ela tem muitas crises de irritabilidade extrema. E aí a gente parece que essas crianças é que depois elas vão, no decorrer do desenvolvimento, elas vão evoluindo para um transtorno bipolar mais característico com fases nítidas, né? Então, assim, de um modo geral, né, o que eu tenho que prestar atenção numa criança? Então, uma criança muito irritada, muito agressiva, ou uma criança que eu percebo que oscila muito. Então tem dia que aquela criança está super animada, ela não precisa dormir, né? A questão do sono também, oscilando muito, não precisa dormir, está muito animada, está falando muito, está brincando, tá? Você fala, nossa, é uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, hiperativa. Aí o outro dia a criança está desanimada, está parada, está quieta, está amuada. Então, isso são coisas que nos ajudam a identificar. E uma criança que perde muito controle, né? Uma criança, essa irritabilidade extrema que a gente chama de transtorno de desregulação grave do humor. Então, existe aí uma interrogação até que ponto essas crianças não são as crianças que depois vão se tornar as pessoas com transtorno bipolar. Então, a criança, assim, não sei se eu estou conseguindo responder, mas uma criança muito irritada, criança com alteração do padrão de sono, alteração do padrão de apetite, coisas muito instáveis, eu já tenho que prestar atenção. Doutora, e quando uma pessoa que tem esse transtorno bipolar, o que ela deve fazer para evitar? Para evitar não dá para fazer nada, né? E para evitar as crises, ela tem que tomar medicação, ela tem que ter um bom psiquiatra, de quem ela gosta, em quem ela confie, ela tem que ter um bom psicólogo, de quem ela gosta, em quem ela confie, né? Lembrando que o psicólogo e o psiquiatra, eles não são amiguinhos, eles às vezes vão falar coisas desagradáveis, às vezes vai ser um choque de realidade, mas aquilo também é necessário, né? Uma pessoa em que ele tem confiança. Então ele precisa ter essas pessoas de apoio, precisa ter uma família que o apoie, precisa ter um vínculo social, então seja através do trabalho, seja através do estudo, seja através de alguma atividade voluntária, da religião, ele tem que ter um suporte social, tudo isso determina bastante. E coisas que eu recomendo, eu acho que meditação, yoga, você ter um tempo para ficar você só com você. Por quê? Porque isso aumenta a tua capacidade de introspecção. A pessoa com bipolar, ela tem que estar sempre se observando e vendo, será que eu estou muito deprimido, estou caindo em depressão, ou será que eu estou ficando muito agitado? E isso pode parecer difícil, mas não é. Você percebe
né? Não, realmente eu estou ficando muito agitado, eu estou com muito pensamento, eu não estou conseguindo dormir, eu estou vendo isso. Outra coisa muito importante é não usar drogas, porque as pessoas, às vezes, com transtorno bipolar, existe uma concomitância entre ter transtorno bipolar e usar muitas drogas, e isso piora a situação, porque as drogas, elas alteram ainda mais essa instabilidade do sistema de controle emocional. Nós temos um sistema de autorregulação emocional. Quer dizer, eu fico triste, mas em algum momento o meu cérebro normal, ele vai se adequando, eu vou começando a me distanciar daquela realidade, daquele evento que aconteceu, eu vou ficando mais ou menos alegre de novo. Ou eu vou me autorregulando. Eu estou muito nervosa, mas eu consigo depois de um tempo me acalmar. Esse seria o normal, né? As drogas, o uso de drogas psicotrópicas, ele atrapalha isso. Ele prejudica. Então, aqui eu estou pensando principalmente no álcool e na cocaína, crack e derivados. Certo. Doutora, e qual a diferença de um transtorno de depressão para um transtorno bipolar? Quando a gente detecta o episódio, então assim, na linguagem psiquiátrica a gente fala de episódio, então nesse momento você está num episódio depressivo. Sim. Né? Você está no episódio depressivo, a outra pessoa está no episódio depressivo. Você tem uma depressão bipolar e o outro tem o que a gente chama de uma depressão unipolar. No transtorno depressivo maior, significa uma pessoa que tem episódios de depressão. Então ele fica mais ou menos bem, cai na depressão. Fica mais ou menos bem, cai na depressão. Fica mais ou menos bem, cai na depressão. Esse seria o transtorno depressivo, ou seja, ele tem episódios repetidos de depressão. Certo. Uma depressão recidivante. E no transtorno bipolar, o que caracteriza isso? Ele tem episódios também repetidos de depressão, mas de vez em quando ele entra em mania ou hipomania. O que mais prevalece aqui também é depressão. No transtorno bipolar, na maior parte do tempo, ele também está em depressão, mas em alguns momentos ele entra em mania e em hipomania. Ou numa outra coisa que eu não falei, que é o episódio misto, que a gente chama também, né? Ou a mania, ou agora mudou a nomenclatura, é mania com sintomas ou com características mistas. Significa uma mistura. Eu estou agitada, eu estou com menos sono, eu estou rápida, mas eu estou mal, eu não estou alegre, eu estou triste. E esse o episódio misto é bem difícil, bem complicado, porque o risco de suicídio é muito grande. Né? E preocupante isso então, né, doutora? Sim. E no caso do transtorno bipolar, o que a pessoa, já que você disse que é um transtorno que não tem cura, mas como que a pessoa pode conviver então com esse transtorno de forma assim que seja amenizada a situação, né? Porque eu imagino que o transtorno é ruim. Gente, o maior problema que eu tenho com os meus pacientes bipolares é que eles param com o remédio. Porque eles param com o remédio, porque às vezes eles dizem, devem ter uma certa razão nisso, mas eles falam, eu tomando o remédio, aí eu não tenho emoção nenhuma, doutora. Eu me sinto sem emoção, o remédio me deixa sem emoção e corta a minha criatividade. Então, existe uma outra coisa que eu não falei, mas existe uma relação cientificamente até estabelecida entre tendência bipolar e criatividade. Então, muitos gênios da música, da pintura, Frida Kahlo, Van Gogh, Schumann e vários outros, parece que eles foram bipolares, né? E há indícios, né, vendo as biografias, as cartas, os relatos e tal, conclui-se que provavelmente eles foram bipolares. Então, essa oscilação de humor, ela está um pouco associada também a algumas características que se associam à criatividade, que é o pensamento divergente, eu encontrar várias soluções, eu juntar coisas totalmente diferentes e criar uma coisa nova, eu encontrar novas soluções, o desejo de experimentação, essa própria impulsividade está associada à criatividade. Então as pessoas às vezes elas reclamam do remédio. Então é uma arte difícil, é um caminho difícil também para o psiquiatra você convencer o paciente de que ele tem que tomar medicação, mesmo que essa medicação deixe ele de fato um pouco mais embotado, um pouco menos criativo. Mas ao mesmo tempo você como psiquiatra precisa encontrar um remédio que tenha esse efeito colateral com a menor intensidade possível, ou seja, então aí você tem que reduzir a dose, às vezes no momento da mania você tem que dar uma dose mais alta, o paciente fica realmente dopado, mas é porque você quer tirar ele daquela situação, depois você tem que diminuir e encontrar um tanto que fique bom para ele. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o paciente tem que tomar medicação, ele tem que ter vínculo social, ele tem que ter vínculo familiar, ele tem que ter um propósito na vida dele,
né? Porque a gente realmente não pode, ele tem que entender que mesmo que essa bipolaridade às vezes se acompanhe de alguns momentos gostosos até, que ele vai quando ele está começando a entrar em mania, mas na maioria das vezes ela é acompanhada de sofrimento. A maior parte do tempo vai estar em depressão ou vai estar numa situação de mania que também não é gostosa, porque está agitado demais. Então, apesar de o remédio poder de fato cortar um pouco a criatividade ou ter aí algum efeito colateral, todo remédio tem, a gente não pode negar, mas ainda assim, no contexto global, ele melhora a qualidade de vida. Melhor ainda continuar com o tratamento, né, doutora? Você lembrou muito bem do Van Gogh, né, aquele pintor holandês, muito famoso e conhecido. E uma curiosidade para você que está em casa, o dia 30 de março é considerado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, por conta que Van Gogh na época teve esse transtorno e a data de nascimento dele. Ou seja, nem pessoas assim dotadas, né, da arte, da criatividade estão isentas de ter um transtorno desse, né, doutora? Então, na época dele não tinha tratamento, né? E ele ainda usava algumas drogas que nessa virada de século, né, nesse final do século XIX eram comuns, assim como absinto e outras. Né? Então talvez isso tenha contribuído para piorar o transtorno bipolar que ele já tinha. Né? Infelizmente, né? Agora, doutora, vamos já caminhando para o final. Eu queria que você deixasse novamente as considerações sobre esse transtorno para quem está assistindo em casa e de repente tem alguém na família ou um amigo que você percebeu que tem, de repente, essas características que a doutora falou aqui. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Lembrando, acho que primeiro a gente tem que diferenciar as oscilações de humor que são normais, e eu posso ter uma pessoa que oscila talvez um pouco mais. Existe uma outra coisa que eu não falei, mas que é a ciclotimia, que é uma pessoa que oscila muito de humor a mais que as outras, mas que não chega a ter o que classicamente se define como transtorno bipolar. Então a gente entende o transtorno bipolar como um espectro, ou seja, eu posso ter um pouco de bipolaridade, um pouco mais, 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 né? Mas o que a gente tem que ver é prestar atenção nas pessoas, ver se aquela oscilação de humor está em demasia e ver se aquilo está prejudicando. Se aquilo estiver causando muito sofrimento para aquela pessoa, ou, por exemplo, causando muito prejuízo em como essa pessoa funciona. Por exemplo, toda hora a pessoa perde emprego, toda hora começa uma faculdade e não termina, toda hora está perdendo um monte de dinheiro, faz maus negócios, toda hora um namorado novo e briga. Então são coisas que você fala, essa pessoa ela está dentro de um espectro aqui de oscilação, de impulsividade, de impersistência. Essa pessoa precisa de ajuda. Eu não preciso fechar todos os critérios da bipolaridade dessa forma como eu descrevi, bipolar 1, bipolar 2, eu acho que isso é muito estreito. Na realidade é um espectro, e o que a gente tem que ver é prestar atenção na pessoa, vendo que a vida dela não está dando certo por um comportamento que se repete, né? Então esse comportamento se deve a alguma coisa que merece ajuda. Eu acho que essas seriam as maiores considerações. E se você é bipolar, ou se você acha que você pode ser bipolar, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar alguém que te explique o que você tem, que tire as suas dúvidas, e você tem que começar um tratamento. Eu disse que a gente já estaria encerrando, mas você me fez lembrar de um detalhe. Quando a gente pratica atividade física, diz que o cérebro libera, né, uma substância que deixa a pessoa mais alegre, mais feliz, né? Isso também contribui para quem tem esse transtorno bipolar? Não. Assim, a gente indica para todo paciente psiquiátrico, aliás, para todo mundo, a gente indica atividade física, porque tem vários benefícios para os ossos, para os músculos, para o coração, para a pressão. E em termos psiquiátricos, a gente sabe que a atividade física tem um efeito antidepressivo, né? Às vezes nem precisa ser uma atividade física tão exaustiva, às vezes uma coisa leve, uma caminhada, um tai chi chuan, um yoga feito de uma forma mais suave. Então tudo isso tem um efeito antidepressivo, a gente recomenda. A pessoa na bipolaridade, ela deve então praticar atividade física como todo mundo deve, mas não que isso vá ter um efeito que vá curá-la. O que eu disse foi... Nem de prevenção. Não, mas o que eu disse foi as questões assim que eu acredito, assim, por exemplo, yoga, meditação, técnicas respiratórias para aumentar a tua capacidade de introspecção e de autorregulação emocional. Quer dizer, eu consegui sentir meu corpo, sentir como é que eu tô
e ver, será que eu estou assim, será que eu estou assado? Com isso eu tomo uma certa distância de mim mesma, eu me observo, então essas atividades contribuem para isso, né? Agora, a atividade física, tudo bem, quando você tem atividade física, você libera noradrenalina, você libera opioide, você pode realmente se sentir melhor, mas isso não vai ser suficiente para curar um episódio depressivo, realmente depressivo, e também não vai melhorar ou acentuar um episódio de mania. Né? Tá certo. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje, um assunto muito importante, e eu espero que você tenha gostado, e sempre eu digo aqui no programa que você pode mandar a sua sugestão de pauta. A doutora Elizabeth já é uma parceira da TV Grand Dourados, e eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em atender o seu pedido. Eu agradeço a sua audiência, quero agradecer a doutora Obrigada. por participar aqui conosco desse programa, e conto com a sua audiência todos os dias, e até o nosso próximo encontro.